Durante o Réveillon, a Rede Globo transmitiu o show da virada da praia de Copacabana, onde a cantora Anitta se apresentou com canções de conteúdo erótico. Parte da música Capa de Revista precisou ser silenciada por causa da letra com linguagem pornográfica. Ainda assim, alguns trechos da canção foram divulgados para milhões de telespectadores. Nas redes sociais, internautas compararam a apresentação de Anitta na Globo com o Vira Brasil 2025, que foi transmitido pelo SBT no mesmo horário. A emissora, comandada pelas filhas de Silvio Santos, transmitiu por 4 horas o culto da virada de ano da Igreja Lagoinha Alphaville, que reuniu milhares de pessoas no Allianz Parque, em São Paulo. O que dá para extrair dessas cenas conflitantes que vimos aí no Réveillon, hein, Belucci? Abraão, eu já vi até muita gente alimentando a tese de que são dois Brasis que não podem se conectar e tal, de separatismo. Eu não me alinho a essa tese, acho que existem pessoas que pensam diferentes. Ali você vê claramente a Anitta, me parece que é muito mais uma preocupação com o conteúdo hipersexualizado de suas músicas também, lembrando que isso não é só na indústria fonográfica brasileira, você tem nos Estados Unidos, mundo afora, essa hipersexualização, quando a sua grande bandeira é a questão sexual, você não tem bandeira nenhuma, você não tem valor, você não tem os seus princípios, seus valores, suas conquistas, é sempre a questão sexual, que é uma coisa no dia a dia, assim, em termos da grande parte da sociedade, é um tema bastante secundário, né, bastante que não pauta a sua vida. Agora, realmente, o SBT trouxe essa novidade, parece que a audiência gostou, ficou muito tempo em primeiro, né, celebraram lá internamente com sinos, tocando o SBT em primeiro, e que essa novidade se mantenha, porque você tem esse Brasil evangélico, cristão, enfim, que não adere a essas pautas. E a gente vê, né, se a Globo censurou, as falas da Anitta foram pesadas para a Globo. Então você imagina como foram pesadas mesmo no show de Réveillon. E é um horário que ainda tinha muita criança assistindo, né? Por ser virada de ano, mesmo sendo madrugada, muitas famílias estavam ali porque era uma tradição. Às vezes deixar a TV ligada na Globo, ver a queima de fogos, fica passando música, parece uma coisa inofensiva, mas muitas crianças devem ter tido contato. E aí estava lembrando até da questão do Chaves, que outro dia teve a classificação indicativa alterada pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, foi reclassificado como impróprio para menores de 10 ou 12 anos, não lembro exatamente a faixa. Então, imagina o show da virada com a Anitta, né? O show da virada com a Anitta, você vê essa questão do Chaves, tá tudo dentro do mesmo caldo cultural que é dominado por esse grupo mais alinhado, chamado neomarxismo, que tenta silenciar qualquer crítica a eles, é uma crítica ao todo, ao sistema, tal da democracia. Eu espero que o SBT mantenha isso, deu certo, que a Anitta também sirva de reflexão para a Anitta, para ela entender que, por mais que você esteja encastelada numa fama, você tem que entender as críticas de fora também, ver que faz sentido. Aqui em São Paulo mesmo, você teve o show, você teve o Thales Roberto Gospel, depois alternou o Bruno Marrone, depois teve a parte funk também, finalizou com a escola de samba, enfim, um tremenda mistureba danada. No Rio fizeram palcos diferentes, que acho que tem espaço para todos, mas que a Anitta repense e a Globo também repense. As pessoas que têm filhos, enfim, responsáveis, não querem ver isso. Todo o respeito a quem queira, mas entenda que o momento ali é uma coisa geral, né? O Réveillon é geral, as crianças ficam acordadas, todo mundo fica acordado. Mandou bem mal, mais uma vez, a Rede Globo e a Anitta. E aí, Bela? Olha, isso me lembra a época que eu era segurança de uma casa chamada Madame Satã, sabe? Madame Satã foi uma personagem real que viveu em São Paulo e era um travesti e muito famoso, que era criminoso também, né? Quero explicar para a senhora e para o senhor que não vê maldade nessas músicas que são erotizadas em relação à nossa infância, né? Quando o senhor vê a sua netinha ou a sua filha dançando, rebolando até o chão e se erotizando, isso sabe o que acontece? Gera, na verdade, dentro da cabecinha dessa criança, que quando ela chegar à adolescência, ela pode fazer amor, né? Ela pode fazer sexo livremente, ela pode escolher. Tem um caso na cidade onde eu moro, que é Carapicuíba. Essa cidade diz o seguinte, tem ali uma promotora que uma vez veio conversar comigo sobre um caso de uma adolescente de 11 anos de idade, uma pré-adolescente, que estava grávida já de 4 meses. Lembrando que a Secretaria de Direitos Humanos, lá ligado à presidência da República, ao Lula, né, o governo Lula, está autorizando, está apoiando aborto até 9 meses de gestação em meninas de 14 anos que foram abusadas sexualmente, apenas dizendo que foram abusadas, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas essa promotora diz o seguinte, que essa menina, quando chegou lá, ela perguntou para a menina, mas você sabe quem é o pai da criança? Olha, eu não sei. Por que você não sabe? Não, porque eu estava numa festa funk, eu estava num pancadão e, na verdade, eu estava fazendo uma brincadeira de sentar no colo dos meus amiguinhos e tinha mais de 30 amiguinhos que eu sentei no colo.
Né? Então isso, primeiro, está relacionado à sexualização das nossas crianças. Depois, também isso dá suporte, né? Dá suporte para a mente doentia dos pedófilos, que olham para as nossas meninas, né, e olham para os nossos meninos como presas fáceis. Então, tem que ser combatido, isso tem que ser combatido, porque depois, esse governo que vota a favor do aborto, o aborto, quando acontece em fetos já bem formados, é uma agulha no peito grossa, né? Fazendo o feto sentir dor e depois despedaçando aquele feto, fazendo uma curetagem, tirando ele aos pedaços. Meu filho, que é médico, falou que dentro das experiências que ele já teve na medicina, a mais traumática é essa, quando uma adolescente tem que passar por um procedimento desse e ainda tem que haver um assassinato de uma criança. Então tudo isso começa na sensualização. Madame Satã, não. Parabéns aí para o SBT, que independente do credo religioso das pessoas, colocou uma mensagem de amor, paz e esperança para o nosso país.